Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui autoridades da política da região dos lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. A ideia é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam as políticas públicas que norteiam boa parte das nossas vidas enquanto cidadãos. Meu convidado de hoje é secretário de turismo de uma das principais cidades do país quando se fala do assunto. Ele é vereador licenciado do município de Arraial do Cabo. Está aqui com a gente hoje, Júnior Chuchu. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala, meu amigo Luiz. Eu que agradeço aí pelo convite. Estou sempre aí à disposição de vocês e todos aí para a gente sempre fazer um bom diálogo, uma boa conversa, que a política faz parte e a vida pública mais ainda. Chuchu, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para começar os programas, que é... A gente conhece o Júnior Chuchu, que é vereador licenciado, que é secretário de turismo, mas quem é o Genival Alves Pacheco Júnior? Quem é o CPF por trás da pessoa pública? Então, é muito bom a gente ouvir isso. A gente sabe que o nosso perfil, a nossa vida forma esse cidadão que vai estar aí no meio das pessoas. Falar para você que o Júnior Chuchu, ou melhor, o Genival, como você falou, é um cara bem família, que está aí sempre em uma construção aí, tentando buscar algo de melhor sempre. Não agrado muitos, mas já pude ser bom para alguns. E eu acho que é isso que eu busco. E gosto muito das raízes aqui da nossa região. Acho que a gente utiliza e explora pouco a nossa cultura e a nossa história. A gente é uma região rica, a gente precisa falar um pouquinho mais da gente, um pouquinho mais de como a gente surgiu. Somos uma dessas regiões que formaram aí nosso Brasil, e a gente usa muito pouco isso. A gente tem que explorar um pouco mais quem somos. E vamos falar um pouco mais então sobre quem você é. Quais são suas origens, da onde você veio, da onde veio a sua família, da onde vem ali mesmo Júnior Chuchu? Então, eu sou cabista, nasci em Cabo Frio, porque na época não tinha um hospital ainda lá no município de Arraial do Cabo. Então todo mundo que nasceu ali aquele período na década de 80 e com o começo dos anos 90 foram nascidos em Cabo Frio. Eu também fui. Meu avô veio, na verdade, para poder mexer nas caldeiras da Álcalis. Então veio mais ou menos no ano de 1945 para 46, quando começou ali a fazer essas obras ali. Ele fez parte dessa construção. Seu avô veio da onde? Ele veio do norte do nosso estado, onde ele tinha feito as caldeiras lá do Cimento do Paraíso, uma fábrica de cimento que tem em Italva, e veio para cá, para nossa região, para poder construir ali parte da Álcalis. Então foi ali que surgiu a família da minha mãe, no caso da minha avó. Já era mais aqui da região. Então quando meu avô ele casa com minha avó aqui, ficou por aqui direto, veio para poder construir essa caldeira e ficou aqui e começou a criar raízes aqui na região. E aí veio seus Aí veio pais? meus pais, no caso minha mãe, né? E minhas tias, e todos eles começaram a criar uma raiz muito forte aqui na região. Você mencionou a família, e quem acompanha suas redes sociais vê ali um pai muito presente, né? Você tem 2 filhos, vê você também sempre com a sua esposa, ali até nos eventos mesmo, fins de semana, aquela coisa toda. Eu queria saber o que seus filhos representam para você, como é que é esse trabalho de conciliar, né, a vida pública de vereador, quando o senhor estava vereador e agora secretário, enquanto secretário, com a paternidade, né? O que a paternidade significa também, essas coisas. Então, eu entrei na vida pública por causa dos meus filhos. Eu parei de criar críticas e pontuar e parei para poder pensar o que eu posso fazer para melhorar o futuro dos meus filhos. E comecei a entender que melhorar o futuro da minha cidade e da minha região era melhorar o futuro dos meus filhos. Por isso que eu comecei a caminhar pela vida pública,
percebi uma deficiência, às vezes, de diálogo do político com o munícipe e comecei a tentar fazer diferente dos outros que eu já tinha visto, começar a criar um diálogo, uma troca de ideias e principalmente implantar algo que a população ache necessário em cada momento. A política em Arraial do Cabo, ela traz as pessoas para um estado muito... uma tônica bem incisiva mesmo, né? As pessoas colorem as ruas, fica aquela coisa da disputa de cores, né? Que o pessoal fala ali, fulano é amarelo, não sei quem é verde, não sei quem... E queria saber de você, da sua experiência enquanto pessoa que foi candidata, que participou ativamente desse movimento. Por que você acha que a política é tão popular em Arraial? O que você acha que causa esse sentimento nas pessoas de euforia mesmo, de querer ir para as ruas, de mostrar esse clubismo, não sei se é a palavra, mas talvez algo nesse sentido? Eu acho que faz parte da nossa história isso. Eu brinco que é igual Vasco e Flamengo, é igual um clássico. O que eu percebi, se você ver a história ali da nossa cidade? A eleição, ela tinha sempre dois grupos. Geralmente um grupo era de um cabista nato e o outro era de alguém que veio de fora que fazia algo bom no município. Ou empresário ou de algum segmento ali parecido. Então sempre dividiu muito as opiniões. E quando você fala de política em cidade pequena, naturalmente o processo ele é mais árduo, ele é mais no dia a dia, você vê mais o embate, você presencia mais do que em grandes cidades. Então, Arraial pegou um pouquinho dessa característica. Outra coisa, eu não sei se vocês já perceberam, o centro de Arraial é um círculo, então qualquer assunto que você solta na rua, ele gira muito rápido no centro da cidade. Isso aí começou a ferver um pouco a mais os ânimos. Quando você começava a ter uma discussão, rapidamente as pessoas já sabiam e os que se posicionavam contra faziam questão de lá criar esse embate. Quando a gente começou a dar cor lá no município, isso aflorou ainda mais, porque você, de longe, identifica o que a pessoa pensa sobre política, ou às vezes o que ela quer. Então isso começou a criar uma raiz, uma identidade diferente dentro do município, e você vê essa política gostosa que a gente fala lá, de disputa, de um diálogo mais incisivo, Emocionante, né? emocionante. E o cabista, por si só, ele já tem o hábito de discutir, de falar alto. Quem não entende ali a cultura e não vivencia, acha até que as pessoas estão brigando, mas não estão. Estão apenas dialogando sobre política e alguns outros assuntos. Só em off aqui, o Cabo ele tem uma cultura muito rica, né? Um dialeto próprio, Isso. expressões Então, muito particulares. outro ponto muito interessante é o seguinte: os bairros hoje, eles não se falavam. Por exemplo, a Praia dos Anjos e a Praia Grande, eles não se falavam. Eram um contra o outro mesmo. O que mudou um pouco dessa cultura foi uma igreja que se instalou no centro da cidade, a primeira igreja batista, e ali começou a criar um diálogo entre esses povos que viviam cada um no seu canto, no seu bairro. Para você ter ideia, durante um período grande, os jovens de um bairro não deixavam esses jovens de outro bairro entrar nos seus bairros. Então era uma disputa muito grande aí que ficou durante muitas décadas aí fazendo parte da cultura da nossa cidade. É realmente muito curioso. Você mencionou aí a sua entrada na política por conta dos seus filhos, querer criar um ambiente melhor ali para eles. Queria saber, a partir de que momento a política entra na sua vida? Se alguém te influenciou, né, alguma liderança que você viu e falou, pô, esse cara aí, ele tem uma coisa que eu gostaria de fazer e tal. E eu não me refiro nem a ser candidato nesse primeiro momento. Estou falando como é que você começou a dar os seus primeiros passos nos movimentos políticos mesmo. Então, foi o seguinte, eu tinha uma academia na época, eu era empresário, então eu nunca liguei muito a questão da política. Mas eu comecei a entender que a política se fazia presente e necessária em alguns momentos. Então eu comecei a olhar um pouco diferente. Teve um amigo meu lá que fez ensino médio comigo,
que se lançou candidato. Aí eu fui dar uma força para ele, isso foi no ano de 2012, mais ou menos. No ano de 2015, começou a ter algum movimento de alguns amigos meus para a gente fazer um movimento político. A gente era muito envolvido com a área do esporte e naquele momento eles falaram, poxa, Chu, tem que ser você, vem você. Eu falei, cara, eu não sei, fiquei em dúvida. Aí comecei a pensar um pouquinho nessa questão, conversei com meu tio, que nessa questão política era uma referência para mim lá na cidade, um cara que já vinha trabalhando politicamente algumas eleições, ajudei algumas pessoas por causa dele. Ele falou, Juninho, a minha família me chama de Juninho. Juninho, eu acho que seu nome é um bom nome, você tinha que vir, a gente tentar aí fazer um trabalho. E ali eu comecei a pensar. Quando foi no ano de 2016, essa vontade cresceu um pouco mais, as pessoas falando. Foi onde a gente decidiu disputar o pleito de 2016 e tentar fazer essa força. E hoje aí deu no que deu esse movimento todo aí. Outra coisa que é destaque na sua vida, como você mencionou algumas vezes, é a questão do esporte. Né? A gente vê que você tem um laço muito próximo, inclusive com o Alexandre Pantoja, que foi campeão ali no UFC, é cabista raiz também. Qual é o papel que o esporte tem na sua vida? Paz, então, primeiro eu sou da área, né? Sou professor de educação física. E o Pantoja, a gente fez uma amizade lá na academia. Antigamente eu criei um espaço de luta só para eles ali, por um primeiro momento. A gente tinha uma dificuldade aqui na região de ter um espaço para eles fazerem o treino, então a gente criou ali um perfilzinho, um espaço que precisava para eles naquele momento treinar, e graças a Deus ele chegou aonde chegou, é um grande amigo. E eu vejo o esporte como uma das saídas que a gente tem aí para poder mudar um pouco a cabeça e o pensamento das pessoas, principalmente das crianças e dos jovens, que estão em uma construção de perfil e identidade social. Então, eu vejo o esporte ali como uma ferramenta muito importante para poder mostrar que a qualidade de vida, para melhorar a saúde mental das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, deixam de praticar uma atividade física e ela é uma das principais ferramentas para poder aliviar e tirar o estresse do dia a dia e ajudar tanto na parte mental quanto na saúde. Então, a gente é muito ligado a essa área do esporte por causa disso. Em 2016, você comentou, você tentou a eleição para vereador, acabou não eleito, teve ali 446 votos. Em compensação, 4 anos depois, você foi o vereador mais votado da cidade com 1.198 votos. A que você atribui o crescimento do seu nome nas urnas? Qual foi o trabalho que você desenvolveu ao longo dos 4 anos, ali entre 16 e 20, que você acha que te credenciaram a ter esse estirão no número de votos? Então, primeiro, muitas pessoas não sabiam no ano de 2016 que eu era candidato a vereador naquela época. Então, isso me fez perder um pouco ou desagregar algo que eu podia agregar, né, nessa construção de 2016. Quando a gente passa por um processo, você passa nele por coisas ruins e boas. E isso te dá uma casca, te dá uma identidade política que você vai criando que você não tinha. Então você começa a evoluir. Então eu comecei a enxergar, a identificar coisas que na primeira disputa eu não via. Então você começa a entender mais o processo, você vê que é uma construção, e eu comecei a levar um pouco mais o meu nome, o meu trabalho, falar um pouco mais das minhas ideias e projetos, e ali a gente foi fazendo uma construção dia após dia. A eleição, você nunca sabe muito o que vai acontecer, por se tratar de um voto individual, cada um tem um elo de segmento, tem um pensamento diferente no que acredita. Então, essa construção foi sendo feita durante 4 anos, dia após dia, ouvindo, dialogando e conversando, falando das nossas ideias e projetos, e ali a gente fez essa caminhada que 2020 a gente conseguiu ser o mais votado aí do pleito. Quando um vereador jovem como você está com 37 anos agora, você assumiu ali, tinha os seus 34, né?
Chega numa Câmara Municipal, quais são os principais desafios? Eu queria saber o que te chamou a atenção quando você entra na Câmara, né? Se você estava muito tranquilo ou se você sentia ali uma certa resistência, tipo, esse cara chegou agora, não sei o quê, por ser novato, por ser jovem também. Foi um momento de aprendizado? Como é que foi esse período para você? Então, no ano de 2019, eu já assumi a Câmara ali, porque eu era o primeiro suplente por 9 meses. Aquilo ali já me deu uma casca já sobre como funcionava a Câmara. O que mais me chamou a atenção foi perceber como as pessoas não têm, muitas delas, não têm noção o que é uma Câmara Municipal, o que é legislar. As pessoas, As pessoas e a a população. população, as pessoas confundem com é você que vai dar emprego, é você que vai dar um auxílio, e quando na verdade você está para fiscalizar tudo aquilo que está acontecendo do executivo à execução, e você está ali para poder tentar fazer com que funcione melhor o município. Mas lembrando que você só pode fiscalizar e criar leis. Leis aonde não traga onerário ao poder público, ou seja, você não pode criar nada que gere um gasto ao qual você não gerencia esse gasto. Quem gerencia é o prefeito. Então, quem pode mandar leis para a Câmara, aonde vai fazer a utilização da verba pública, é o prefeito. E as pessoas, dentro do seu entendimento, algumas não têm noção disso. Então, a gente está ali para fiscalizar a execução e a implantação dos processos, das novas leis do município pelo executivo. E muitas pessoas da nossa região acreditam que o vereador está ali para dar emprego. Então, isso atrasa um pouco, eu acho, que o nosso desenvolvimento, quando algumas pessoas não entendem a verdadeira função do vereador. E muitos vereadores confundem a população com a sua prestação de serviço, a qual não é a prestação de serviço a qual ele se elegeu e a qual o povo paga o seu salário para fazer. Então é isso que eu vejo ali. Quando você chega ali dentro, você percebe que é uma função a qual muitos não estão habituados a ver a pessoa fazer. Então, por muitos momentos, eu tinha várias pessoas que me questionavam a situação seguinte: pô, mas eu votei em você porque eu queria um emprego, eu votei em você porque eu queria isso, eu queria aquilo, coisas que não tem nada a ver ali com a função de vida pública e prestação de serviço do vereador. Da sua atuação parlamentar, você foi, por um período ali, líder de governo do Marcelo Magno. Você estava sempre muito próximo ali ao prefeito, mas aí vocês tiveram um atrito, né? Vocês chegaram a romper ali por um tempo, né? Não foi um rompimento de briga, mas ficou visível. Aí você saiu da liderança de governo, teve todo um movimento ali. Aí a gente queria saber o que aconteceu ali naquele momento e como é que você e o prefeito recuperaram essa relação, que depois você até foi para a secretaria, né, para o secretariado dele. O que aconteceu ali e como é que essa situação foi contornada? Então, ali o que aconteceu foi o seguinte: eu pensava política pública de nível estadual um pouco diferente que ele, de uma construção de região. Então, naquele momento ali, eu visava um projeto diferente, a qual ele entendia que não era o momento da gente fazer aquele projeto. Então, a gente conversamos, eu fui fazer o meu movimento, onde eu fui ajudar um deputado federal, a qual eu acreditava que era o melhor aqui para a região, e pela base do governo ajudar outro deputado, eu saí naquele momento como líder de governo para poder a gente botar outro líder de governo que fazia o segmento dele, político. Então, quando passa o processo do pleito, a gente volta de novo a ter esse diálogo político, porque eu não queria criar uma interferência dentro do grupo lá naquele momento de trabalho, porque a gente fez um trabalho diferente na eleição de 2022. Então, para não confundir a parte do município com o trabalho que a gente ia fazer para fora, no caso que era para deputado federal, a gente fez essa divisão porque a base dele toda fez o trabalho junto com ele e eu escolhi fazer outro tipo de trabalho naquele momento. Quando passa a eleição, a gente vai
pro segundo turno, a gente já entende que já poderia refazer essa junção, já começamos a criar um diálogo de novo e, naquele momento, reconstruir esse espaço, justamente para não confundir, naquele momento de um processo eleitoral diferente, o nosso diálogo dentro da cidade. Tá certo. Você assume a Secretaria de Turismo ali em fevereiro de 2023, período de pré-carnaval, que é importantíssimo para uma cidade como Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, a gente já está cansado de saber, é um município que aparece sempre nas listas das praias mais visitadas, é um dos municípios com maior requisito mesmo turístico no país, né? Na região dos lagos mesmo, acredito que seja, se não a maior, uma das maiores potências, né? E aí você veio no lugar de uma pessoa que era considerada uma autoridade no setor, né? Que já tinha experiência larga com Secretaria de Turismo, aquela coisa toda. Eu queria saber de você, Chuchu, se você sentiu, quando você assume a Secretaria de Turismo, um clima de desconfiança com a sua nomeação. Se você sentiu, de repente, um olhar torto e tal, e como é que foi o processo para você se firmar como secretário de Turismo e mostrar que você estava ali porque você conseguia, sim, desenvolver um bom trabalho naquela área? Então, primeiro, vou falar para vocês, no caso, como que eu cheguei a esse cargo. Eu fazia muitas críticas ao turismo, como eu fazia em outros pontos, porque eu acho que o turismo é a mola propulsora do município de Arraial do Cabo. De Arraial do Cabo hoje não, da região. Então, eu não via o poder público fazer uma ação incisiva em cima de fatos que poderiam melhorar a qualidade de atendimento do turista e automaticamente do munícipe. E, principalmente, fomentar melhor a economia da cidade e da região. Até certo dia que o prefeito me chama, falou assim: rapaz, eu vou mexer lá, mas você vai? Aí eu pensei um pouco, porque quando você ganha uma eleição para vereador, principalmente você sendo o mais votado, é muito difícil você sair da sua cadeira e ir assumir qualquer outro tipo de cargo, porque você foi eleito para ser vereador. Isso pesava muito na minha decisão. Mas o fiel dessa balança foi o seguinte: eu podia alterar a principal fonte de renda do município de Arraial do Cabo, da minha cidade. E eu poderia mudar mais a vida das pessoas. Então eu poderia tentar fazer algo diferente e fortalecer ainda mais a economia da cidade. Isso foi o que me seduziu a aceitar o desafio. Quando a gente chega lá, primeiro, muitas pessoas achavam que o secretário de turismo tinha que ser técnico. Eu já defendo que a sua equipe tem que ser técnica. Você tem que ser transversal e criar diálogo. Não existe hoje, aqui na região, você trabalhar com turismo e não ter um diálogo com a segurança pública. Você trabalhar com o turismo e não ter um diálogo com a Secretaria de Serviço Público. Você trabalhar com o turismo e você não ter um diálogo com a Secretaria de Serviço Essencial dentro do seu município. Mobilidade urbana. Então são pontos que eu comecei a enxergar que não havia esse diálogo, essa política transversal. E eu falei assim para o prefeito: prefeito, você vai me dar espaço para fazer uma política transversal, para me poder opinar em todas as outras secretarias que prestam serviço ao turista ou a questão do munícipe, como a mobilidade urbana, como os pontos de segurança. Você vai me dar autonomia para isso? Ele falou: dou. Eu falei: tá, beleza. Só que a gente assume faltando 10 dias para o carnaval. O carnaval era dia 17, acho que eu assumi no dia 9. E eu percebi que eu teria que refazer o planejamento todo desse período. Qual foi a nossa primeira ação? A gente começou a linkar Polícia Militar, Bombeiro, Capitania dos Portos, juntos com as outras secretarias de serviço essencial, principalmente segurança pública. A gente começou a perceber que tinha que criar um link de conexão em tempo real desses principais segmentos, e criamos isso.
Graças a Deus, hoje eu acho que se você for lá no município, até a questão do jornal e as páginas mesmo, o número do estado mostra que em um ano a gente alterou grandes partes desses números, principalmente brigas, confusões e tudo mais. E a gente começou a criar essa política de forma transversal, onde todas as secretarias fazem o planejamento de forma integrada, principalmente com a polícia militar e a capitania, que são duas ferramentas muito importantes lá no município. O turismo não pode ser uma ilha, né? Justamente isso. Quais as principais diferenças, você mencionou aí algumas, mas da atuação como vereador e como secretário, assim, dos cargos mesmo? O que você sentiu, as vantagens e desvantagens de cada um? Como eu te disse, vereador, ele fiscaliza, ele tenta orientar, ele indica. Já o secretário, ele executa. Então você consegue planejar algo para o seu segmento. Você tem um orçamento que você cria no que você acredita que tem que ser feito com ele ali. Então você consegue executar. Você como vereador, você não consegue fazer essa execução. Você apenas indica. Você apenas vota algumas leis do município. Você consegue alterar a lei, mas você não consegue criar a lei, como eu te falei, se tiver algum tipo de gasto de onerário aos cofres públicos. Então, essa é a principal diferença ali no caso da política pública que eu vejo. Você esteve à frente da pasta do turismo, preparando diversos eventos que são muito importantes. Você mencionou que teve o Carnaval, né, que você chegou já assumindo, teve Réveillon, os eventos do município, né, várias feiras de gastronomia e tudo mais. Qual o desafio de gerir uma secretaria de turismo em uma cidade como Arraial do Cabo? Como é que você pensa o planejamento? Como é que dá para conseguir manter tudo funcionando na cidade, mesmo quando a população fica 10 vezes maior, né, em período de alta temporada? Então, você tocou num ponto muito interessante. Primeiro, hoje a gente sabe que a quantidade de pessoas que acessam a cidade é um número muito alto. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito alguns estudos e pesquisas. Pesquisas de demanda com esse público que está acessando a cidade, para a gente entender o que ele pensa. E a gente tem feito também estudos de capacidade. Qual é a capacidade de cada área, de cada praia, por exemplo. Só para vocês terem ideia, a gente bateu 8.700.000 pessoas acessando a cidade de Arraial do Cabo no período de verão. Ou seja, a gente entende, se a gente criar um bolsão de estacionamento, se a gente criar um estudo de capacidade de carga em cada praia isolada, por exemplo, Praia do Forno, Prainhas, a gente vai começar a oferecer um turismo com a qualidade melhor e uma prestação de serviço automaticamente junto com esse desenvolvimento melhor. Então, o que a gente vai começar a fazer nos próximos anos? Estudar essas áreas, já tem feito algumas, criar esse bolsão para poder a gente fazer uma mobilidade urbana melhor, tendo em vista que Arraial só tem uma entrada e uma saída. O centro turístico, histórico e cultural é junto com o administrativo, ou seja, qualquer ponto do centro da cidade, menos de 1 quilômetro você anda para qualquer lado, você sai na praia. Então as pessoas têm que começar a entender que não se precisa de veículo para você andar dentro do município de Arraial do Cabo, que um bolsão de estacionamento vai melhorar muito a qualidade de vida do munícipe e do visitante. E a gente precisa fazer o fomento da nossa cultura gastronômica e da nossa cultura de história. A gente precisa falar mais da nossa história e apresentar mais a nossa gastronomia para as pessoas que vão estar visitando a nossa cidade e que vão estar como turista no nosso município. É importante a gente ter essa referência e desenvolver para esse lado. É isso que a gente busca. Você falou das feirinhas, por exemplo, que a gente criou. A gente criou feiras gastronômicas com o objetivo de divulgar ainda mais a gastronomia local, divulgar o artesanato, que tem algumas peças, alguns tipos de artesanato que só se faz aqui na região, e está deixando de trabalhar um pouco mais essa história, essa cultura.
Valorizar o próprio cidadão cabista, É né? isso. Isso mesmo. Uma marca da sua gestão ali na frente da Secretaria de Turismo foi a integração junto ali aos municípios de Búzios e Cabo Frio, formando o ABC da Costa do Sol, né, na questão do turismo. A gente via você muito junto ali do Cristiano Marques, que era secretário de Turismo em Búzios, e da Paula Pinheiro, secretária de Turismo de Cabo Frio na época. E eu queria saber qual a importância dessa integração turística desses municípios, né? Se vocês ainda mantêm contato e qual a intenção de vocês em formar esse grupo do ABC. Então, nós vemos e entendemos que o turismo de toda a região ele se desenvolve regionalmente. Por exemplo, quem fica aqui em Araruama, por exemplo, se ele ficar mais de 3 dias, você pode ter certeza que ele vai visitar Arraial do Cabo. Se a pessoa fica em São Pedro, você pode ter certeza que ele vai visitar Arraial do Cabo. Se fica em Iguaba, vai visitar Arraial do Cabo. Se fica em Búzios, vai tirar um dia para visitar Arraial do Cabo. Quem fica em Cabo Frio vai tirar um dia para visitar. Assim como quem fica em Arraial também vai visitar Cabo Frio, vai visitar Búzios, vai vir aqui em Araruama. A gente entende que para a gente manter o turista mais tempo na nossa cidade, a gente tem que manter ele mais tempo na região. A gente tem que se oferecer. A gente tem que falar um pouquinho de Araruama, de Iguaba, de São Pedro, de Cabo Frio e de Búzios para manter o turista mais tempo em Arraial, porque é fácil ele se locomover nessa região e assim sucessivamente. A gente tem que integrar e a gente vê hoje ali Arraial, Búzios e Cabo Frio um pouco à frente nesse desenvolvimento, nesse ponto. E a gente tem que começar a divulgar mais a região por si só, por inteiro. Por exemplo, a gente está criando uma rota com 4, 5 pontos de cada cidade aqui da região, com o objetivo de fazer o turista despertar a curiosidade, de ter essa experiência, não só em Arraial, mas em Cabo Frio, em São Pedro, em Araruama, em Iguaba. O que a gente tem a oferecer? E geralmente a parte histórica, cultural e gastronômica é que faz diferença para chamar essa atenção. Esse é o nosso objetivo aí de fomentar toda a região para fortalecer a economia e virar um polo turístico cada vez mais potente aqui toda a Costa do Sol, ou melhor, como a gente já conhece, a região dos lagos. Outra questão, eu acho que inclusive casa muito com o que você falou aí, você participou ativamente do programa Líder do Sebrae, né, que falava justamente de formulação de políticas públicas para a Baixada Litorânea como um todo, através do desenvolvimento, né, dos municípios. Queria que você destacasse para a gente como é que foi participar desse projeto, o que você tirou de proveito daquela experiência toda, né? Foi o ano passado quase inteiro, né, se não me engano, pelo menos o segundo semestre. E de que forma o que vocês falavam naqueles encontros pode ser aplicado no dia a dia das cidades? Então, primeiro que a gente ainda está aí fazendo esse processo começar a caminhar. Esse grupo está começando a implantar a política pública regional, que é o que a gente acredita. O Sebrae ainda é um grande parceiro do líder, e o líder está começando a se movimentar agora em todas as cidades aqui da região. A gente está começando a fazer um trabalho de um calendário de eventos integrado, justamente com o objetivo de integrar a região por si só e não criar grandes eventos na mesma data aqui na região, justamente com o objetivo de fazer com que quem esteja na região polarize ali naquele momento onde vai ter o evento, e assim automaticamente as cidades do entorno vão fortalecer essa cidade que vai estar tendo esse festival, esse evento, aquele final de semana com aquela festividade. É um trabalho que a gente está fazendo, está no início, mas a gente acredita que no final do ano aí a gente já apresenta alguns projetos para integrar mais essa região e fortalecer cada vez mais. Falando um pouco agora de política, você foi eleito vereador pelo PV em 2020, aí agora recentemente assumiu o PSD, uma costura feita ali pelo Aquiles Barreto, que é uma liderança que te acompanha já há muito tempo, vocês estão sempre juntos, né? São amigos mesmo. Você assumiu o partido junto com o Thiago Fantinha, que é ex-vereador, ex-presidente de Câmara, secretário de governo, né, atualmente em Arraial, irmão do prefeito. Como é que foi essa negociação para assumir a diretoria
do partido no município e quais as expectativas de vocês, do PSD, para as eleições desse ano? Então, primeiro eu acredito que a política pública você tem que ter lado e grupo. Então, é muito importante você fazer um trabalho partidário, aquilo ali que faz você crescer dentro do processo eleitoral e cada dia aprender um pouquinho mais. Hoje, qual o planejamento? Primeiro é fortalecer o PSD aqui na região. E a gente tem o objetivo de fazer vereadores. Nosso trabalho hoje lá em Arraial é fazer 2 vereadores no PSD, para uma construção municipal e estadual um pouco mais forte aí para o pleito de 2026. Então a gente calcula também que o PSD vai ser muito importante na reeleição de Marcelo lá em Arraial, e a gente quer lançar ali alguns nomes fortes para a política da nossa cidade e apresentar esses nomes para a região também nos próximos anos. Você deixa a Secretaria de Turismo para voltar à Câmara, um movimento que é natural, né, de desincompatibilização, acontece sempre em ano eleitoral, porque você precisa deixar cargo no Executivo 6 meses antes do pleito para poder concorrer à reeleição. Como é que fica a pasta da Secretaria de Turismo? Você que vai indicar a sucessão ou você vai concluir o seu trabalho, deixar a missão na mão do prefeito e vida que segue? Então, volta para a Câmara. O que acontece? Eu não vou me licenciar agora, vou ficar na pasta. Só vou sair se o prefeito precisar que eu saia. Não tenho o objetivo de disputar esse pleito de 2024. Eu quero participar mais ali da organização dessa eleição e deixar ali só se precisar de mim na Câmara, que eu saio e volto lá para casa legislativa. Mas o meu objetivo ali é ajudar a nossa cidade hoje de outras formas e abrir um pouquinho a mente. Eu falo que eu não quero entrar no processo vicioso do cargo político, que eu não quero ser vereador de carreira. Eu acho que vereador é uma passagem. Eu já pude contribuir com o município, o pouco que eu pude ficar ali. Desagradei alguns, mas eu acredito que eu agradei muitos, e é um processo de sequência de vida. A nossa vida pública ainda não acabou, mas nesse pleito de 2024 eu não vou fazer parte ali nessa composição para disputar um cargo na Câmara. Eu quero dar aí a oportunidade de outra pessoa ocupar aquela cadeira. E eu também quero que as pessoas entendam que para você ajudar o município, você não precisa ser ou estar como vereador. É um processo de vontade, depende de cada um de nós, independente da posição que você esteja naquele momento. A construção de uma cidade melhor tem que ser em conjunto. Seus próximos passos políticos que a gente pode esperar de você? Uma campanha mais para frente? Pretende voltar para a vida eleitoral partidária mesmo ou vai ficar na organização? Então, eu vou tocar o partido nesse princípio. Nosso nome vai estar sempre aí à disposição. Hoje a gente tem um grupo, a gente tem que pensar em grupo lá. Eu acredito muito em Marcelo. Acho que ele tem tudo para construir uma grande eleição agora de 2024. E eu estou mais para ajudar. Obviamente, se precisar, a gente está aí dentro desse processo todo. Eu estou à disposição aí de Marcelo e de Arraial do Cabo. Tá certo. Para finalizar a entrevista, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra, você vem aí com a primeira palavra ou ideia que vier na sua cabeça. A gente começa, como a gente começou a entrevista, falando de família. Tudo. Inspiração. Minha mãe. Uma pessoa, pode ser uma pessoa política. Uma pessoa... Rapaz... Bate pronto assim. Meu tio. Um lugar. Arraial. Um momento memorável. Um momento memorável foi o nascimento dos meus filhos. Arraial do Cabo.
paraíso. Então tá certo. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico feliz do senhor ter vindo. Esse foi o Papo Político com a presença de Júnior Chuchu. Esse episódio do Papo Político tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Muito obrigado também aí pelo apoio, tá bom? Espero você numa próxima oportunidade aqui nas redes sociais do Pod Costa e no nosso canal do YouTube, tá bom? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.